Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Rafa Costa e estou aqui com o Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Salve pessoal, tudo bem? Cidade dos Homens, O Banheiro do Papa, Vips, Xingu, Gonzaga, De Pai para Filho, Besouro, Tungstênio, ainda falta muito para listar todos os trabalhos do nosso convidado de honra de mais um Por Dentro da Ilha. Seja muitíssimo bem-vindo, Gustavo Gianni. Olá pessoal, prazer é meu, muito bom estar aqui com vocês para a gente poder compartilhar um pouco dessa nossa área. Vamos conversar hoje bastante aí. E aqui também conosco o participante anterior dessa nossa sessão especial do Sala de Edição, o nosso amigo e colaborador Lucas Gonzaga. Salve! E por último, mas não menos importante, a nossa querida e já conhecida colaboradora Mari Becker. Aí galera, prazer estar aí com vocês todos nessa gravação com o Gugiani, Lucas, Marcelo e Rafa. Gustavo Gianni, um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. A gente se conheceu, eu tive a honra de conhecê-lo ali no Prêmio ABC, que inclusive você ganhou, né? O prêmio pelo filme Tungstênio, pela montagem do filme Tungstênio. A gente te entrevistou ali antes da premiação e depois você acabou ganhando o prêmio junto com o Marcelinho Junqueira também lá da AMC. E agora a gente trouxe você aí, agradecer, né, por esse seu tempo aí que você está dispensando para poder estar aqui com a gente e a gente poder te conhecer melhor aí, trazer para o ouvinte quem é o Gustavo Gianni. Obrigado pela presença, Gus. Obrigado vocês, né, pelo convite. É sempre um prazer a gente poder compartilhar com os colegas, né, a gente conversar sobre montagem, conversar sobre cinema. Então, para mim é um prazer e nesse dia foi muito legal, né, que a gente ainda, além de ganhar, ainda tem um colega, um amigo que ganha junto, então a gente fica muito feliz. Não, foi muito bacana e parabéns realmente pelo prêmio ali. Vocês têm uma amizade aí, é muito bacana ver. Aliás, os outros dois aqui, a gente tá chegando por último na história, né? Você já se conhece o Lucas, né? Que também foi indicado nesse prêmio ABC pelo Motorrad, e a Mari Becker, vocês já se conhecem de alguns carnavais aí, né? É verdade, eu já tive o prazer de trabalhar com a Mari, né? Mari, a gente trabalhou junto num longa-metragem lá no Rio de Janeiro, Tempo e Vento, e o Lucas a gente também já compartilhou vários momentos juntos, né? De estar trabalhando em projetos diferentes, mas na mesma produtora. Já conversamos bastante, enfim. Vocês estão muito polidos. Eu sei que offline aqui, quando atendeu a ligação, um já chamou o outro de apelido aí. Como é que é esse negócio aí? Dá pra falar ou não? Não dá. A gente conversa bastante, né? Assim, a gente tem uma amizade mesmo. E a gente começou a conversar bastante de montagem, sei lá, há muito tempo, antes de ter a AMC, né? Acho que todas essas conversas que a gente precisava se juntar, que a gente precisava compartilhar, a gente vem falando disso lá atrás, né? E foram durante alguns almoços juntos, com outros colegas, que a gente, acho que deu o início ao que virou a AMC hoje, né? Então, a gente está lá desde o início mesmo. Na verdade, eu cheguei de Porto Alegre para São Paulo, né? E comecei a fazer comerciais. E, de fato, o momento da minha vida que eu consegui dar um salto foi quando eu comecei a conviver com outros montadores, entendeu? Porque eram pessoas bem mais experientes que eu e que me trouxeram muito conhecimento, e digo não só conhecimento de edição, mas mesmo saber como se comportar com um diretor, numa reunião com uma produtora, entendeu? Até que ponto eu devo ir, numa convicção e tal. Então, para mim, conviver com o Gustavo, conviver com o Hashimoto, que era uma galera que convivemos um pouco, tinha uma galera surgindo, inclusive o Junqueira, a Sabrina, o Saulo, um pessoal que a gente se cruzava muito pela O2 Filmes. E depois eu tive uma honra na vida, que foi ter uma pequena participação ajudando o Gus no Xingu. Foi uma coisa que realmente mudou assim, a minha vida. Então, de fato, eu sempre tento falar agora, já num estágio um pouco mais avançado, que convivam com montadores, entendeu? Porque realmente é algo que faz muita diferença na profissão, assim.
porque a gente está acostumado a estar sempre numa sala escura e trocar ideia com pessoas mais experientes realmente é algo fantástico. Eu lembro até que você falou num dos episódios anteriores que a gente falando, eu não lembro se foi acho que foi no encontro lá do Sala que você disse, pô, eu pagava pra, né, eu falei liguei pro Gus, pô, posso ir aí ver tua montagem e tal, e dessa dificuldade que às vezes né, de alguns assistentes não quererem, às vezes, presenciar ali o que vocês estão vivendo, ter essa troca de experiência e como isso foi importante pra você, né? Porque inclusive eu já tinha feito um longa, assim, mas a gente é aquela coisa, né, um diretor me chamou, eu fiz, mas eu não tinha nenhuma lógica no que eu estava fazendo, assim. Então foi muito interessante, por outro lado, já ter essa experiência e aí sentar com um cara que realmente era experiente, que estava há muitos anos, já tinha grandes filmes, entendeu? Então vou aproveitar teu gancho aí, falar de experiência de grandes filmes, vamos dar só uma pincelada aqui para os ouvintes. Marcelão, cadê essa pincelada aí, com a colinha de sempre? Vamos lá, esse vai ser difícil, hein? Porque a gente tem uma lista considerável, hein, Gustavo? Acho que é o recorde até hoje. Tenta passar mais rápido, assim, vai falando só os nomes pra gente também não acabar o podcast só falando dos filmes. Mas tem muita coisa legal aqui, né, cara? Exatamente, eu tenho aqui no IMDb... E precisa ver também se tá certo, né? Que no último episódio que a gente foi aí com o Pedro Bronze, a gente deu uns furos aí, porque a gente confiou no IMDb, e o IMDb parece que tava tudo errado lá do nome dele, faltava um monte de coisa. Enfim, Gus, se faltar alguma coisa, se tiver alguma coisa errada, você, por favor, corrija a gente e nos perdoe. Não, beleza, mas acho que tá o correto, cara, pelo que eu sei, no IMDb tá correto sim. Então manda lá, Marcelão. Então vamos lá, a gente tem aqui, ali em 2002, um curta-metragem chamado No Bar, aí eu vou destacar aqui o que eu penso serem destaques, né? A gente tem Cidade dos Homens, 4 episódios, Filhos do Carnaval, O Banheiro do Papa, coprodução Brasil-Uruguai, se não me engano França também. A gente tem Linha de Passe, A Deriva, Besouro, Vips, Xingu, 2012, Gonzaga de Pai para Filho, em 2013, O Tempo e o Vento, O Outro Lado do Paraíso, Meu Amigo Hindu, uma série de TV chamada O Negócio, Pequeno Segredo ali por 2016, A Voz do Silêncio em 2018, Tungstênio, também foi em 2018, e mais recentemente a gente tem Chorar de Rir, Vou Nadar Até Você, e em 2019, Mosquito, e recentemente você terminou de fazer A Espera de Liz. Exato, Agora, Gus, conta pra gente aí um pouquinho como é que foi passar por tudo isso, como é que foi a sua iniciação na montagem, por que você entrou nisso tudo, né? O episódio é teu, cara, a ideia aqui é a gente destrinchar grandes montadores, a gente fez o primeiro episódio com o Lucas Gonzaga, foi o nosso 10º episódio, quem não ouviu ainda, vale a pena. E agora a gente tá trazendo aqui o nosso segundo grande montador. Mesmo. Eu ouvi, viu, Lucas? Tá muito bacana, cara. Então manda ver aí, que agora é a tua vez. Eu vou falar rapidamente, assim, de como eu comecei, que essas coisas eu acho que, enfim, são interessantes, mas não sei o quanto, né? Mas de qualquer maneira eu vou falar rapidamente. Eu, na verdade, fui cair meio de paraquedas nessa área. Eu tive sorte, assim. Eu tava meio perdido, na verdade, quando eu tava para fazer faculdade, né? Essa coisa toda. Eu realmente não sabia o que eu queria fazer. Eu cheguei a prestar engenharia agroindustrial. Depois eu fui pensar em fazer comércio exterior. E depois eu decidi, não, já sei, o que eu quero é arquitetura. E nesse momento que eu falei, vamos fazer arquitetura, pensei também, publicidade é uma coisa que eu gosto também e tal. Acabei prestando arquitetura e publicidade, e passei em publicidade apenas. E fui fazer faculdade na SPM, estava mais perdido do que, não sabia exatamente aquilo que eu queria. Só que eu tive uma sorte, que na SPM, logo no primeiro ano, eu descobri que eles tinham um estúdio de vídeo. E eu me interessei, eu achei aquilo interessante, desci lá para ver como é que era e tal, e resolvi fazer um estágio lá. E quando eu entrei naquele lugar, eu entrei numa ilha de edição, foi tipo amor à primeira vista, foi até engraçado, porque eu entrei naquele lugar e eu fiquei absolutamente apaixonado pelo ambiente, pelo cheiro das máquinas, pelo que dava para fazer. Na época era uma ilha linear, né, era Super V, tinha o Matic e Super V lá. E quando eu vi o que os caras podiam fazer, que você podia pôr a voz de uma pessoa no vídeo de uma outra pessoa, e você cortava, e você juntava uma coisa com a outra, eu fiquei absolutamente apaixonado. E desde então eu foquei nisso, assim, foi uma coisa que foi...
eu sabia que eu queria aquilo. E aí você foi até o fim ou direcionou isso pra cinema? Não, eu fui até o fim da faculdade, mas eu nunca parei de trabalhar no estúdio de vídeo. Eu entrei na TV SPM, a gente fazia programa, aí eu aprendi a mexer em câmera, a gente saía para fazer programa de TV, ia nas festas, gravava, depois editava, e aí a gente montava um circo lá no ginásio, e passava os programas que a gente montava, e o pessoal adorava, batia palma. Então aquilo já começou a me dar... Eu falei, é isso, sabe? Eu adorava montar e ver a reação das pessoas, sabe? Então eu editava os programas de TV, depois eu comecei a editar palestras ali da pós-graduação, eu fazia mesa de corte ao vivo ali, eu comecei a trabalhar lá mesmo, né? E quando eu saí da faculdade, eu já sabia, assim, montar relativamente bem, pelo menos operar, né? Não tinha questão de linguagem tão claramente, mas eu já editava os curtas dos alunos, esse tipo de coisa. Enfim, e aí passou um ano eu tentando fazer estágio em produtora, esse tipo de coisa, me falaram, vai na O2, que lá é uma produtora grande, eles pegam bastante gente. Eu fui lá, mandei meu currículo, passou um ano, ninguém me ligou. Depois de um ano, a Célia, que trabalha lá até hoje, me ligou falando, olha, você tem interesse em fazer, nós temos uma vaga aqui para teste de VT, você não quer vir aqui, ver como é que funciona? E aí cheguei lá no O2, num teste de VT, porque o Daniel Rezende, que fazia teste de VT na época, estava saindo do teste Olha de VT só. indo para finalização. Isso foi que ano, Gus? Isso foi, se eu não me engano, 98 ou 99, 98, eu acho, 1998, ou 99. Vocês editavam teste de VT com ilhas lineares ainda, então, nessa época? Exato, isso, nessa época eram com ilhas lineares, e eu mexia em câmera também, então fazia câmera, iluminava, fazia... Então, putz, aquilo era uma escola fantástica, porque... trabalhava com grandes diretores ali, com o Fernando, sabe? Com Fernando Meirelles, Paulo Morelli, Fernando Meirelles, com... tinham vários diretores, e a Gisele Barroco, enfim. Então daí eu entrei nessa vaga do Daniel, né, para fazer teste, e aí a gente já estabeleceu também uma amizade a partir dali, né? Eu lembro que, na verdade, eu cheguei para fazer o teste de VT, era até com o Massal, na época também, que é um colega que está trabalhando em pós-produção hoje na Pródigo, e aí uma hora ele levantou para ir ao banheiro e falou, se você quiser, assume aí, né, vamos ver como é que vai. E a gente sentei, e nunca mais comecei levantou. a gravar, fazer as coisas, não levantei mais, ele sentou atrás e falou, toca aí. E aí viram que eu tinha capacidade para fazer e me contrataram, né? Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar ali com a Célia, como herói, né, que a gente chamava ali os heróis da Célia, e ali foi uma grande escola, né, dentro da O2, que a partir daí, fazendo teste, uma coisa vai levando a outra, comecei a montar making off, depois acabei virando assistente do Daniel Rezende por um tempo, ele começou a montar e depois eu virei assistente de finalização na época, que era um tipo de um finalizador. E então eu preparava o material para o Daniel, ele montava e depois eu finalizava, né? Assim, coordenava, né, a finalização, né, vamos dizer assim, de cada projeto. Então, nesse momento, eu já adorava montar então daí o Dani também acabava montando umas versões de comercial. Isso que eu ia falar, era mais gente... publicidade, né? Você entrou por essa... nessa época era só publicidade, a gente não tinha ainda... série, né? Não existia nada disso, cara. Eu vi exatamente a ascensão do nosso mercado. Eu vivi isso, sabe? Nessa época não tinha, era aquela coisa. Filmava 2 longas por ano no Brasil. Então, assim, aí que a O2 começou aquela coisa de fazer Cidade dos Homens, né? Que é a série. E aí, meu primeiro contato com isso foi finalizando o Palace 2, que foi o primeiro de todos, antes de ter a série mesmo. Foi o piloto. E aí, a partir daí, eu comecei a montar comercial e uma coisa foi levando a outra, e o César Charlone acabou me chamando para montar um episódio, acho que do Cidade dos Homens. O Fernando, também montei comercial pro Fernando e tal, e depois eu montei um episódio do Cidade dos Homens que acabou dando super certo, aí montei pro Paulo Morelli, e aí depois
o César me chamou para fazer o Banheiro do Papa, que foi a grande oportunidade da minha vida, né? E aí, a partir daí, tudo mudou. Porque, na verdade, foi assim, um batismo de sangue, porque eram 2 diretores, na verdade, um diretor uruguaio e o César, que é uruguaio brasileiro, mas a gente estava aqui no Brasil e o outro diretor lá, e eu trabalhando meio que junto com o César, mas assim, os 2 pensavam bem diferente, né, como deveria ser o filme. Então foi um processo muito difícil, que durou um baita tempo para montar e tal, enfim, essa é uma história longa que a gente pode depois até falar um pouco, mas enfim, e a partir daí uma coisa foi levando a outra, né? E aí a gente foi trabalhando, né? A coisa foi dando certo, assim, graças a Deus. Muito bacana. E aí, quando é que entra aí? Me conta dessa experiência que você teve. O Lucas chegou em que ano lá, Lucas? Foi no 2 que vocês se encontraram, é isso? Não, mas isso já foi bem depois, né? Eu cheguei lá em 2007, eu acho até que já foi o momento que tu estava começando a sair de lá, né, Gus? Não lembro exatamente, mas eu tenho a impressão que a gente já, enfim, a gente se cruzava eventualmente, mas tu já não era mais tanto da casa, né? Exato, assim, porque aquela coisa, na verdade, o Lucas estava falando dessa coisa da gente poder trocar e da gente ter experiência com outros montadores, né? Eu tive, assim, até o privilégio de ter essa experiência de trocar bastante com o Daniel, né? Foi uma grande escola para mim, porque eu acompanhava a maneira como ele organizava material, a maneira como ele pensava. Então foi o início para mim de ter a maneira de pensar e organizar a montagem, né? E eu tava nesse momento, assim, a gente não tem experiência nenhuma, né? A experiência era com publicidade, com ficção. A gente foi descobrindo tudo ali. Eu lembro da época que eu fazia teste de VT, o Del Teixeira tava montando o Menino Maluquinho 2, do Fernando. E eu era, assim, bem moleque ainda, e às vezes eu entrava na ilha e falava, Del, posso ficar vendo aí você montar um pouco e tal? E o Del, assim, não gostava muito, assim, mas ele é um cara muito gente boa, né? E ele falava, não, beleza, senta aí. E eu ficava ali quieto, vendo ele montar, e eu via que ele mexia no trim, aquela coisa toda, eu achava aquilo fantástico, né? Adorava ficar olhando ele, mas nessa época eu era ainda muito cru, eu não tinha a menor noção, não sabia nem mexer no software, né? No Avid e tal. Então, assim, eu fui aprendendo com a galera ali da O2, né? Aprendi muito com o Daniel. Foi uma escola ali. Foi uma grande escola, porque ali, era uma efervescência, assim, né? Tava tudo acontecendo ali na O2, nesse momento, né? Era a publicidade acontecendo e a ficção começando a acontecer as séries, começando a acontecer os longa-metragens, sabe? Então, eu vivi esse momento, né, do Brasil, de São Paulo, do cinema acontecendo ali, né, e, foi muito legal. Pô, que privilégio, né, porque eu fico pensando, você tava lá, inclusive estava em contato direto com o Daniel, que foi o Cidade de Deus, acho que o grande boom, né, a chave de virada ali do cinema brasileiro e das séries e tal. Sim, mas assim, o Cidade de Deus, o Dani montou no Rio. Eu não acompanhei a montagem do Cidade de Deus. Até a gente se encontrou algumas vezes e tal. Mas a gente teve um convívio grande antes, né? Sim. Muito com a publicidade, e depois com Cidade dos Homens também. Então, e com todo o pós que veio desse grande estouro, né? Sem dúvida. Até chegar uns dias de hoje, que a gente tem um monte de série, todas as produtoras fazendo série e tal. Você viu realmente, vocês ali dessa época que você está contando, viram tudo isso nascer, né? Exatamente. Então a gente... eu dou super valor para tudo isso que nós estamos vivendo, e inclusive todo esse perigo, né, de agora e tal. Mas assim, a gente conseguiu quase... Eu diria que a gente está assim, quase uma indústria já funcionando de verdade. Agora dá para dizer que a gente tem uma indústria, né? Mas assim, é uma coisa nova, é muito novo, né? E assim, e alguns governantes não dão o devido valor a isso, né? E às vezes tomam medidas que podem desmontar um negócio que
demorou tanto tempo e gerou tanto emprego e gera tanta renda para tanta gente. A gente sabe, né, que é um negócio que funciona e que é muito importante não só na parte de grana, mas a parte cultural do país, o espelho e tudo mais, né? Total. É um perigo mesmo. A gente tem batido nessa tecla aqui. É legal ver você falando disso também, que estamos alinhados aí com grandes montadores aí, pessoas da área, porque acho que é um mínimo de bom senso, né? Quem tá envolvido com cinema, tá envolvido aí com montagens, com edição, não tem como não apoiar isso que a gente está vivendo, né? Ainda mais quem viu tudo isso nascer, deve ser pior até o que vocês estão passando, porque primeiro vocês dependem muito mais disso do que talvez as novas gerações. Segundo que quem viu nascer, quem ajudou a construir, né? Ver aquele garoto mais velho vindo e tentando chutar o castelo de areia, dói no coração, né? Não, dói, mas a gente tem que ser forte, porque tudo passa e o cinema permanece, né? Então a gente que assim seja. Que a gente tem que continuar e vamos em frente. Galera, demos uma saidinha rápida aqui da Ilha do Gustavo para lembrar para todos vocês do nosso desconto camarada ali que a gente tem na Movie Locadora. 10% de desconto em todas as locações de equipamento audiovisual. Não importa se é um equipamento, ou se é 10 ou 20 ou 30, você vai ter 10% de desconto no seu orçamento total. A Movie Locadora, que fica ali na Vila Madalena, eles alugam equipamentos para sua produção, desde câmera, drone, lente, cartão, ear, microfone sem fio. Enfim, eles têm uma solução completa ali para todo tipo de produção audiovisual e eles são focados na guerrilha. Então, eles têm várias promoções rolando, que é justamente para você, filmmaker, videomaker, que tá precisando daquela mão. Eles têm preços muito legais e estão dando desconto de 10%. É só chegar lá, falar que é do Sala de Edição, que ganha 10% de desconto. Lembrando que essa promoção dos 10% vai até dezembro de 2019, mas tem outras promoções também. Tem o Movie Rewards, né, Marcelo? É isso aí, você aluga 7 vezes e depois de alugar essas 7, na 8ª você ganha o valor da média das suas locações. Então, molezinha. E também tem agora uma nova promoção que o Leandro Ferreira soltou pra gente em primeira mão ali no episódio da 7 Expo. Agora tem meia diária, Marcelo. Então, assim, se você tá naquele corre, faltou uma câmera ali, você vai ficar 3, 4 horinhas com o negócio, tem meia diária. Né? Tem toda uma tabela lá para meias diárias, fica mais barato, você dá o corre, vai lá, pega, devolve no mesmo dia e só paga meia diária. Sensacional. Maravilha. Isso, cara. Isso só na Movie Locadora. Marcelo Ferraz, me fala um pouco sobre o Sala VIP, Marcelão. Tá muito legal aquele grupo lá, hein? Cara, tá muito legal. A gente tá juntando uma galera que tem ali ajudado o podcast. Parte deles, inclusive, esteve lá no nosso encontro, lá em São Paulo. O primeiro encontro Sala de Edição. Sim. E tá um papo muito bacana. E a gente fica muito feliz e muito grato a essa galera que tá dando um apoio aqui pro podcast. E em troca disso, a gente tá tendo oportunidade, né, de se encontrar ali dentro, de trocar ideia, de trocar experiência, do pessoal trazer sugestões. Tá sendo muito bom. Muito legal. Inclusive, o último que entrou aí no grupo foi adicionado ao nosso quadro de colaboradores fixos, o Lucas Gonzaga. Rapaz, tem um grupo com o Lucas Gonzaga, a Mari Becker, Marcelo Porto, Taboada, Alfredo Barros, Felipe Baez. Galera, se você quiser fazer parte disso também, você ajuda muito a gente fazendo parte do nosso grupo de apoio, o Sala VIP. O Sala VIP, ele dá acesso aí ao grupo do Telegram para você que quiser fazer parte, e também tem outras contrapartidas que você pode ver lá no site e no nosso Instagram também. Vai lá nos destaques do Instagram, tem lá Sala VIP, você vê como é que se inscreve, vê lá os planos que a gente tem e as contrapartidas que a gente oferece. Se inscreve lá que a gente se encontra no grupo do Telegram. Então, bora voltar para a Ilha do Gustavo? Bora lá, vamos entrar de novo aqui. Eu queria primeiro assim dizer que não te retribuir o prazer de trabalhar, mas assim, você falou prazer de trabalhar com o Mário, mas assim, o prazer foi todo meu. Tu é um montador muito generoso, foi uma escola para mim, realmente, todos os momentos que a gente trabalhou juntos na ilha. Eu achei linda a forma como tu descreveu a tua primeira entrada numa ilha de edição linear. Isso me lembrou para a primeira vez que eu realmente montei alguma coisa linear, foi uma coisa muito mágica também, isso me levou lá para aquele momento, assim, e realmente parece que sai faíscas, né, quando a gente encontra um negócio legal, assim. E aí tu comentou que no início ali, quando tu estava fazendo a faculdade e tal, tu ainda estava claro, no início a gente não tem isso de desenvolvimento de linguagem,
linguagem. E hoje tu já é... Hoje não, né? Já faz algum tempo que tu já é um montador sensacional. E eu queria te perguntar como ou onde e como tu te abasteceu ali nesse inteirinho ali, quando você estava ainda começando com entretenimento, e de repente ainda como que tu te abastece ainda, sabe? Mari, você sabe que é curioso, assim, né? Porque eu sempre, quando eu comecei a montar, eu falava, puta, mas eu não sei montar, assim, sabe? Você tem um feeling, mas... Né, como a gente não fez a faculdade de cinema, sempre me senti, sempre que eu achava que eu tinha que aprender mais e mais e mais. Então, assim, uma das coisas que me fez aprender muito foi a publicidade, né? Porque o 30 segundos, ele te ensina muita coisa, né? E, então a gente trabalha... Você vai fazer um filme de carro, é um jeito de contar. Você vai fazer um filme, sei lá, tipo Doriana, né, família, é outro jeito. Você vai fazer... Você passa por vários gêneros, né? Comédia, às vezes tem um filme de perseguição, um filme mais emocional, né? Um Coca-Cola. Eu lembro... Nossa, eu meio que aprendi fazendo, né? Aí, junto disso... Naturalmente, o que eu fiz foi ler muita leitura e assistir filme, né? Eu acho que, assim, uma das coisas que eu mais aprendi isso foi vendo filme, né? Assim, indo lá no Espaço Unibanco, sabe? Numa época que, claro, muito 2001, né? A gente alugava as VHS, assim, não tinha a quantidade de acesso que a gente tem hoje, né? Só que o curioso é que a gente parece que dava mais atenção a tudo. Então meio que, por exemplo, eu lembro de assistir todos os filmes que estavam em cartaz, assim, sabe? Meio que eu dava conta de tudo, sabia o que estava acontecendo em Hollywood, o que estava acontecendo no cinema de arte, no cinema brasileiro, meio que a gente sabia tudo o que estava acontecendo, né? Pô, um filme iraniano, você viu isso, sabe? Hoje é tanta coisa que a gente tem que ter... assim, a gente tem que se cuidar, né, para selecionar, né, o que a gente vê, mas eu diria que foi muito, assim, meio que fazendo, assistindo filme e lendo. E obviamente, conversando e trocando com os diretores, né? Eu senti que eu tive uma virada no meu aprendizado quando eu fiz o Linha de Passe, quando eu trabalhei com o Walter Salles e com a Daniela Thomas. O Linha de Passe foi seu primeiro longa? Eu acho que foi o segundo. O Banheiro do Papa foi o primeiro. O que eu tô curioso é como é que foi essa virada de publicidade? Alguém te chamou, vai rolar um filme, como é que era isso, né? Nesse momento até que era... Primeiro era a tua carreira começando, você nunca tinha editado um filme. Segundo, naquele cenário que tava iniciando, né? Era tudo, devia ser bem eufórico, né? Bem entusiasmante. Então, na verdade, assim, a sorte que eu tive é que o César Charlone, que é um cara muito arrojado, né, que é o fotógrafo do Cidade de Deus e o diretor, um dos diretores do Banheiro do Papa, e como eu estava montando o comercial para ele e estava dando super certo, a gente estava numa parceria excelente, e ele é um cara muito para frente, que não tem medo de arriscar, ele me chamou, entendeu? Um guri ali, um cara novo, um moleque novo, pô, vamos lá montar o Banheiro do Papa. E aí com isso, com esse filme dando certo, e aí eu tive essa chance também do Walter Salles e da Daniela apostarem, na verdade eu montei junto com a Lívia Serpa, o Linha de Passe, e a gente... também a gente novo, assim, fazendo filme, mas ele também queria esse olhar, e aí, essa foi uma escola, assim, fenomenal, né, de cinema, assim, para mim, de conversar com essas pessoas que têm tanto conhecimento, e aí, obviamente, que só numa conversa, assim, quando você tá com alguém que tem muita cultura, muito conhecimento, você acaba aprendendo tanto, né? Porque a pessoa fala só de uma estar perto, né? Você ouviu o cara soltar uma receita de bolo, já valeu. Exato, porque o jeito que a pessoa olha para o que você está fazendo, o jeito que ela reage, o jeito que ela mexe a perna, sabe? O jeito que ele brilha o olho ou não com aquilo que você está fazendo, você aprende muito, e daí aí que você descobre como seduzir o espectador, né? Então eu aprendi muito com essas pessoas, né? E depois
E aí cada experiência você vai aprendendo cada vez mais, né? Com cada diretor que tem uma visão diferente, você acaba aprendendo mais e mais e mais, assim. Agora, Mas, você tá falando do teu lado, né, de como é e tal, mas agora eu quero jogar uma linha na fogueira, que como é que é pro Lucas e pra Mari, como é que foi quando vocês estiveram nesse lugar de sentar na ilha com o Gus? A Mari já deu uma letra aí que gostou da experiência aí, que foi uma honra. O Lucas, como é que foi? Não, eu vou te falar, e quem conhece o Gus sabe, que eu acho que até a Mari colocou, é realmente uma pessoa muito generosa, né, e muito tranquila, coisa que eu não sou, né, eu sou nervosíssimo. Então, para mim, isso foi um certo choque de realidade, assim, porque, em geral, se eu tenho um problema num filme, eu já fico uma semana sem dormir, e eu entrei no momento que o Gus estava fazendo um filme gigante, entendeu? O Xingu, um filme super complexo, com uma série de desafios na filmagem, né, que era um filme rodado inteiramente nas aldeias, enfim. E aí quando eu chego, assim, ele está numa absoluta tranquilidade, assim, lidando com aquilo, né, não parecia um filme gigante com uma responsabilidade absurda, assim. Ele realmente estava super à vontade, assim, no processo, feliz de estar fazendo, que é algo que também para mim era um pouco chocante, que eu sou mais sofrenildo. Então isso para mim foi muito, assim, essa tranquilidade, até hoje eu uso, por incrível que pareça. Eu falei, no último filme que eu fiz, que eu tive, no primeiro corte, uma dificuldade tremenda, assim, o filme realmente não estava funcionando. E aí eu sempre me lembro, assim, da tranquilidade do Gus. Não, agora então a gente senta e começa a refazer passo a passo, entendeu? Né? Essa tranquilidade de encarar os desafios. Serenidade que dá até raiva, né? Exato, que é impressionante, assim. Mas isso realmente me mostrou, assim. E tem a ver com, eu acho que uma questão que também até o Gus pode falar, que eu tinha dificuldade de sentar com o produtor e negociar, entendeu? Um cronograma de um filme. Isso não vai dar tempo. E também eu conversava com ele e realmente ele me disse, não, Lucas, calma, senta lá com eles, coloca a tua posição e passa a responsabilidade para eles, no sentido de que eles estão propondo uma coisa que tu pode achar que não é suficiente, e isso é responsabilidade deles, então fica tranquilo, vai fazendo o teu trabalho. Enfim, eu até queria perguntar pro Gus, na verdade, porque ele realmente tem os diretores muito grandes, né, que ele trabalhou, Guel Arraes, o Babenco, Walter Salles, Heitor Dália, que são diretores muito grandes, né. Enfim, imagino alguns deles também considerados diretores difíceis, assim, né, muito intensos e que exigem muito do montador. Eu queria saber um pouco como é que ele vê a relação com o diretor, o quanto isso é importante no processo e como é que foi para ele lidar com esses diretores tão grandes, né? O Fernando Meirelles também, enfim. Cara, na verdade é curioso assim você pensar dessa maneira, né? Eu realmente eu tento levar as coisas de uma maneira tranquila, né? Eu tento, mas isso não quer dizer que eu fique tranquilo. Eu sofro um monte, nossa, já sofri muito, assim, fazendo filme, de não dormir, de saber que aquilo não tá funcionando, e enfim. Ou seja, não é tão calmo quanto parece. Talvez possa transparecer, assim, mas a gente sofre bastante também, né? Enfim, mas assim, respondendo a sua pergunta, Lucas, o que eu diria, cara, é que a relação com o diretor é fundamental, né? É a coisa mais importante, porque, na verdade, assim, quando a gente está fazendo um filme, a gente está fazendo um monte de gente junto fazendo aquele filme, né? E o diretor é uma das peças fundamentais, né? Dependendo do filme, às vezes o produtor também é uma peça fundamental, criativa no processo, né? Mas assim, aqui no Brasil a gente tem um pouco essa escola mais do diretor ser o manda-chuva, né? Um pouco diferente dos americanos, né? Mas assim, o que eu diria, o que para mim sempre facilitou a relação é você focar no filme. Então assim, se você tá dentro do filme, vamos dizer, você leu o roteiro, você entendeu aqueles personagens, entendeu os anseios da história, entendeu para onde que aquilo deve apontar, para onde que o diretor está tentando apontar, né? E você assistindo o material e você começa a colaborar com aquilo, pô, você naturalmente o cara vira seu melhor amigo, porque você tá junto naquela empreitada, né? Que é uma coisa tão importante para ele. Eu lembro do Babenco falando
de se sentir muito sozinho quando ele estava filmando, que ele falava, eu chego para filmar uma cena, os caras estão falando de futebol, sabe? E eu aqui com essa cena, tal, o pessoal não sabe nem a cena que vai filmar, o pessoal olha lá, e eu ficava chocado com esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de relato, assim, né? É claro que o Hector, ele tinha uma maneira bem particular de lidar assim, com a equipe, às vezes ele estourava um pouco e tal. Mas assim, ele era um cara que amava aquilo que ele estava fazendo. Então, a gente se deu muito bem porque, eu também amava, entendeu? Então, assim, a partir do momento que você começa a colocar questões para a direção que são profundas, que são pertinentes, o cara começa a te respeitar também, entendeu? E a partir do momento que você dá o play em uma coisa que ele filmou, e aí eu queria falar um pouco desse momento, que é um momento isso que eu gostaria de compartilhar assim, com todos os meus colegas e tal, que é um momento tão importante quando você vai dar o play, né, para alguém, principalmente para o diretor. Porque, assim, eu acho que tem dois momentos. Uma coisa é você dar um play num material bruto, que é aquela coisa comum, vamos ver os dailies, vamos ver o que foi filmado. Isso é uma experiência, vamos assistir aquela experiência sem responsabilidade do montador, né? Que você vai assistir, que você, na verdade, vai ver o diretor com o trabalho dele inteiramente exposto, né? Que é o material bruto, é a coisa mais assim, íntima, né? Que você vai ver aquilo que ele fez e que não tem aquela magia ainda, ou tem, né? Às vezes um take que o cara filmou já tem a magia, mas muitas vezes é uma coisa que não está funcionando, ou que tem uma série de problemas e que, enfim, o material exposto, é o diretor nu. E de repente você tem aquela responsabilidade de falar, peraí, agora eu montei aqui uma versão dessa cena e deixa eu te dar um play. E aí esse momento é um momento mágico, que é um momento que o tempo muda, né? Porque você coloca no timeline aquele monte de coisa de uma maneira que ou vai encantar ou vai gerar um grande problema. Para o diretor, para você mesmo e para todo o processo. Então, é nesses momentos que a gente começa a criar a relação, né? É ali que você descobre se você vai dormir aquela próxima semana ou se você não vai dormir aquela próxima semana. Exato. Eu acho que é meio por aí. Então, eu sempre cuido muito desse momento, sabe? Eu não dou qualquer play, assim. E essa é uma das coisas que eu presto muita atenção. Eu antes quero ver muitas vezes, eu tento entender aquilo que eu estou fazendo, para quando eu mostrar pro diretor, ele já falar, tem uma coisa aí, tem um passo, sabe? Às vezes eu posso estar indo numa direção errada, mas assim, eu tento não apresentar uma coisa ingênua, sabe? Na verdade, eu já fiz muito isso, já apresentei muitas coisas ingênuas, né? Isso é uma coisa que você vai, com o tempo, adquirindo, mas e aí é a pior experiência possível, você apresentar uma coisa que não funciona, o que o diretor fala, não é isso, não tem nada a ver. Cara, sabe, quando você sente que sua visão tá muito aquém daquilo que ele estava imaginando. Essa é uma das piores sensações para mim. Então, eu tento evitar isso ao máximo, né? Então, hoje em dia, assim, quando eu vou mostrar, eu tento entender muito aquilo que ele está imaginando, para quando eu mostrar... Uma das coisas que eu faço também é não mostrar uma coisa só. Sim. Porque, assim, a chance de dar errado, você mostrar uma cena, é gigantesco. Porque quando você mostra uma cena montada, sempre tem 1000 coisas a falar, é a atuação, é não sei o quê. Então eu tento mostrar um grupo de cenas, né? uma sequência. Você já leva a discussão para um outro lugar, porque daí você já está falando de coisas maiores, porque às vezes o diretor também começa a falar de coisas pequenas, que também não vão te ajudar, entendeu? Então você já mostra ali, sei lá, sabe, uns 5, 10 minutos e e aí depois você começa a entrar no micro, né? Mas eu tento mostrar uma coisa um pouco maior. Já escolheu o seu nome? Já. Qual é? Besouro. O que mais me chamou a atenção, assim, no trabalho que eu fiz com o Gus,
ele sentar do meu lado e ter na cabeça dele um desafio. Ele tinha, não sei, eu imagino que esse desafio já tenha mudado, porque deve mudar de tempos em tempos, mas ele propunha um desafio pro filme. Ele tinha uma proposta desafiadora para a montagem daquele filme específico que a gente estava fazendo naquele momento. E aí, claramente, eu vou te fazer uma pergunta também, né? Qual o desafio que tu vê agora, né? Qual é o teu atual desafio nos filmes? Assim, tem algum conceito aí que tá pairando na tua mente? Porque pra mim foi um desbunde, assim, poder... Qual que era o desafio da época? Vocês lembram? Eu lembro. Conta aí, Mari. Você lembra, Gus? Não sei, assim, me fala que eu realmente Segredos não lembro. de Ilha. Opa, fofoca quentinha. Não, o Gus chegou, tipo, a gente sabe montar, cara, assim, a gente sabe que tem que ir pra lá, pra cá, não sei o quê, mas aqui acho que a gente tem que pensar como fazer esse filme fora da caixinha, como que a gente pode trazer esse filme que tem uma linguagem mais clássica, mas como que a gente pode trazer uma certa inovação, um frescor. Eu tô tentando não ser muito clara nos dizeres, mas eu me lembro de ter um desafio, assim, era meio que montar a cena de umas formas muito diferentes. E eu, como pupila, talvez, eu cheguei uma vez e montei uma cena de uma forma muito diferente. E o Gus resolveu, tipo, não, vamos apresentar pro diretor. E o diretor ficou, tipo, que é isso, cara? Tipo, alguém teve um ataque epilético na ilha. E o Gus ainda me preservou, entendeu? Mas foi incrível pensar, assim... É que se é pra arriscar, né, Gus? Que arrisque com o estagiário, né? Fala pro estagiário dar o play ali, ó. Qualquer coisa a culpa é dele. Não, mas eu assumo essas coisas também, sabe? Não é tipo... Mas o que a Mari tá falando é legal até de ouvir, porque às vezes a gente perde essa noção. Não, né? Te marcou tanto, de repente. Não, mas é engraçado porque eu tenho um pouco esse modus operandi, assim, de pensar, sabe? De tentar sempre... Essa coisa da inovação e de tentar pensar o projeto. É uma coisa que me norteia até hoje, assim. Você falando, é engraçado que eu falei, pô... Assim, não sei se eu mudei tanto, né? Mas imagino que varia, né? De projeto para projeto. Aquele projeto pedia isso, né? Ah, sem dúvida. Isso é uma coisa que... eu lembro até que é muito engraçado que o Hector, quando ele me deu um livro e ele escreveu uma dedicatória, assim, e ele falou alguma coisa do tipo... ao camaleão, ao grande camaleão Gustavo, tarará. E aquilo eu falei, caramba, engraçado ele me ler dessa maneira, e eu nunca tinha pensado assim, dessa maneira, mas hoje eu dou crédito a isso porque eu posso dizer isso, assim, que eu tenho um estilo meio camaleônico, assim, eu consigo, acho que, transitar em algumas... vertentes de linguagem, assim, não querer falar, eu consigo fazer qualquer coisa, não é nada disso, mas é um pouco a maneira de querer trabalhar, às vezes, de modos diferentes, né? Tentar explorar a linguagem ou tentar... Por isso que eu tenho gostado muito de trabalhar em parceria, porque eu gosto dessa coisa de ver como o outro enxerga, e que sempre me surpreende, né? Às vezes... tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto, mas tem muitas coisas que eu falo, putz, eu não pensaria isso de maneira alguma dessa maneira, e gostei muito de ver esse enfoque, né, dessa cena, por exemplo. Então eu acho que vai um pouco por aí. Eu tento em cada trabalho descobrir primeiro qual é a voz do trabalho, qual é o que aquele trabalho está pedindo. E isso às vezes demora um pouco da gente achar qual é o estilo, qual é a maneira de montar, e a partir do momento que você entende isso, tudo começa a fluir muito mais rápido, né? E Gus, apesar de tu não poder talvez admitir, por modéstia, de que lida bem com uma série de tipos de filme, é evidente, vendo a tua filmografia, que tu tem influência realmente em gêneros absolutamente diferentes, né? Tu já fez suspense, comédia, drama, ação, assim, e todos, um filme como o Romance, por exemplo, né, que é um filme bastante diferente e tal, e o Banheiro do Papa, né, e o Tungstênio, entendeu? São filmes absurdamente diferentes e que tem uma cara muito própria, que é muito legal. Eu queria entender para ti como é que funciona isso, assim, se em algum momento tu faz esse raciocínio antes de começar,
ou se é natural, de acordo com o andamento do filme, com o material, enfim. Como é que tu encara essa questão de lidar com um gênero totalmente novo e com uma fluência, assim, que vendo os filmes de fora é realmente impressionante? Eu quando me chamam para fazer um filme, né, em primeiro lugar vou ler o roteiro, entender do que se trata, e eu gosto muito de pesquisar, sabe, de ver coisas, entender mais ou menos a praia que tá aquele filme. Tem coisas que demoram pra gente entender, né? Por exemplo, Tungstênio foi difícil chegar naquilo. Apesar de a gente tem, né, o quadrinhos, que já é um convite a um estilo, mas assim, a gente tinha um roteiro que era diferente do quadrinhos, e a gente tinha a filmagem, e demorou pra gente achar a linguagem, demorou um pouco. Então, na verdade, assim, o que eu costumo fazer é tentar conversar com o diretor e entender onde que está a cabeça dele. Às vezes ele não fala, né? Ele não fala exatamente, ele fala outras coisas, e eu tento ler o que ele está tentando dizer. Eu tento buscar informação em tudo quanto é lugar, né? Com fotógrafo, com diretor de... Sabe, aquele pouquinho que você vai tentando puxar essas informações para tentar montar esse quebra-cabeça, né? De que aonde que tá esse filme, o que estão querendo, e ao mesmo tempo, às vezes o diretor também se perde um pouco no que ele está fazendo. Pois eu queria dar um gancho aqui, porque tem essa questão também. Eu sempre lembro da história do Dani, da famosa, né, Cidade de Deus, o Tropa de Elite, que, né, ele virou um roteiro e tal. Até, porque o que eu vejo de você é essa preocupação muito de entender o diretor. Você é um cara que me parece que pesquisa muito. Eu já ouvi muito falar de você também. Todo mundo, em vários episódios aqui, eu não lembro quem falou o quê, mas assim, dessa coisa de parar a ilha para ler livro, sabe? Não, peraí, vamos ler aqui pra gente ver que saída que a gente vai dar para isso ou para aquilo. Até que ponto a pergunta é, até que ponto você se preocupa em atender e tentar decifrar o diretor, ou você se preocupa mais em realmente levar o diretor, direcionar e dar saídas para ele? Uma coisa complementa a outra, né, tem o perigo do ego ali, de repente, não, do jeito que eu quero, do jeito que o diretor quer. Como é que você lida com isso? Então, eu lido numa boa, eu lido da seguinte maneira, cara, com isso. Eu acho que quem manda é o filme. Não é o diretor, não é o montador, não é o produtor, não é o ator, é o filme. Assim, e o filme, ele tem uma voz. É muito louco, assim, isso, mas é verdade. Ele é um eu brinco, mas assim, é verdade, ele é vivo, cara. E ele começa a ficar vivo e ele começa a falar. E a hora que você descobre o que ele tá falando, isso é mais forte do que tudo, na verdade. É mais forte do que uma mania, do que de um apego. Agora, quando o diretor fala um negócio e aquilo reverbera e se alimenta o filme, tudo começa a crescer, na verdade, porque eu acho que o segredo é você achar o melhor filme possível, né? Então acho que é nessa busca que jaz todas as discussões, entendeu? Porque daí você sai da questão de eu acho isso, eu acho aquilo. A partir do momento que você... Tudo bem, a gente pode ter opiniões diferentes, é normal, mas tem uma coisa que eu acho que é aquela coisa, é o play. Você faz uma coisa numa direção e o negócio funciona melhor, emociona mais, funciona melhor, as pessoas reagem melhor. Então você vê que aquilo é melhor do que aquilo outro, sabe? É uma coisa que, se você tem a oportunidade de, né, ir compartilhando e mostrando para as pessoas, quando você tem uma dúvida grande, por exemplo, isso vai ficando evidente, né? Então, ouvir essa voz, ter essa paz para você ouvir a voz do filme, ouvir aquilo que as pessoas estão sentindo, sabe? Às vezes a pessoa não fala, mas o jeito que ela age, você já vai descobrindo que aquilo está funcionando mais do que aquilo outro. Então eu acho que o trabalho vai muito disso também, de você ler assim, como as pessoas reagem a um play, né? Faz totalmente sentido. Assim como quando a gente vai ao cinema, a gente sente tudo quando a gente dá play. Eu sinto até quando tá editando com alguém do lado, ou enfim, agora como
já monto, né? Tem alguém do lado, eu já começo a ver o material com outro jeito, já começo a montar de outro jeito, eu acho uma loucura. E o play, ele tem isso, a gente consegue sentir, assim, tá na expressão, tá como a pessoa fecha o olho, a pessoa eventualmente vai gargalhar numa cena que tu imaginou que, porra, nem tava tão engraçada. Mas que bom que está, né? Enfim, eu consigo te entender completamente. Às vezes dá um risada em um momento que realmente não era pra dar, mas tudo bem, acontece. O público é variado. Qual que foi o... Você falou que uma vez você foi escondido no cinema, né? Eu amo. Uma coisa que realmente é a coisa que eu mais amo na profissão é entrar em sessões aleatórias, né, com público normal. Mas eu lembro claramente que uma vez no filme A Busca, que também é lá do 2, tinha uma cena que o ator, o Wagner Moura, descobria que o filho tinha fugido a cavalo. Só que era uma cena super dramática, né, o filho desapareceu e tal. E quando a gente foi dar o primeiro play lá em Sano, a galera teve um ataque de riso. Eu acho que porque eles não estão tão familiarizados com cavalos, a galera começou a achar que era uma grande piada aquilo. Eita! Enfim, só um adendo. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar... Ernesto. ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto? É melhor não falarmos sobre futebol. No te queda otra, ¿no? Chicos, hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito y vino a vivir a nuestro barrio. Aliás, deixa eu te perguntar uma outra coisa que para mim realmente eu acho me interessa muito, assim. Tu teve uma experiência na Argentina fazendo um filme que eu acho maravilhoso, chamado Infância Clandestina. Realmente recomendo para quem não assistiu, é um filme muito bonito. Queria, se possível, que tu contasse um pouco como foi uma experiência, né? Primeiro, de trabalhar com o diretor, trabalhar com material em outra língua, né? E mesmo em termos de condições de dia a dia, se é diferente na Argentina daqui, a gente costuma, eu imagino que muita gente goste, como eu, muito do cinema argentino. Então gera essa curiosidade, assim, se tu teve contato com outros montadores também, como é que foi essa experiência? Cara, nossa, essa experiência é uma experiência maravilhosa, cara. Eu guardo com muito carinho ter trabalhado com o Benjamin Ávila, que é o diretor. Ele conta uma história muito pessoal, né? Esse filme realmente é um filme que eu adoro. Essa experiência, na verdade, era uma coprodução com o Brasil, com a Academia de Filmes, e aí tive essa oportunidade, né, de trabalhar nessa história tão maravilhosa. E assim, como foi? Essa experiência foi bem diferente. Primeira coisa, os caras tinham, quando eles me chamaram, eles já tinham vamos dizer, um juntado do filme. Mas assim, um corte bem bruto, sabe? Que o assistente que tinha levantado as cenas. Então tava bem bruto, o Benjamin tava começando a mexer em umas coisas, mas tava assim, não tinha ainda um filme, era um amontoado de cenas, assim. E aí eu entrei nesse momento, inclusive eles falaram, o filme tá no Final Cut. Eu falei, putz, grilo. na época, assim, sabe, trabalhar longa em Final Cut era terrível, assim, né, porque ainda era os primeiros, e aí você dava muito pau, e, nossa, era um negócio que eu tentei ainda passar pro Avid, mas o filme não tinha grana, era tudo muito complicado, não teve jeito. E aí eu até gosto da operação do Final, mas a questão do gerenciamento de mídia e tudo que envolve o pau, a lentidão, me irritava muito. Mas enfim, chegou então esse filme para mim, e aí eles falaram assim, olha, tem esse início do filme aqui, tem essas cenas, que tem aqui os primeiros 30 minutos, e a gente queria fazer isso, sei lá, isso tinha que funcionar em 15 minutos e tal. E vê aí o que você faz. E naturalmente aquilo era meio que um teste para mim, para ver o que eu fazia e se eu vingava, né, para fazer esse filme. A gente tinha um produtor muito experiente, que é o Luiz Puenzo, que ele dirigiu um filme que ganhou um Oscar, agora me fugiu. A História Oficial, né? Isso, a História Oficial, exatamente, exato. E ele é um cara, assim, espetacular, aqueles produtores, nossa, que entende muito de cinema. E enfim, e aí eles me passaram esse material e eu fiquei trabalhando aqui no Brasil no início, montando esse início de filme,
E fiz ali eu lembro que eu transformei, acho que eram 35 minutos, eu transformei em 12 minutos. E aí eu mandei esses 12 minutos pro Benjamin. E ele quase teve um treco, claro, porque cortei um monte de coisa fora, mas ele viu que tinha um caminho. E ele gostou de um monte de coisa. Ele gostou de um monte de coisa, aí naturalmente mostrou pro produtor, e ele também ficou empolgado. E aí os caras realmente me contrataram para fazer o corte do filme. Aí você foi pra Argentina. Aí eu fui eu fui lá para Buenos Aires e comecei a trabalhar lá com eles. E aí foi fantástico. Eu tinha um assistente, um cara espetacular, que me ajudou bastante nessa parte de preparação, de deixar o material tudo funcionando. E aí eu comecei a trabalhar e aí naturalmente ia mostrando as coisas pro Benja. E aí a gente foi se dando super bem e fomos ficando muito amigos, né? Eu trabalhava na produtora do Luiz Poenso, dos filhos. Eles têm lá uma produtora que um dos andares é publicidade, um dos andares é ficção e o outro andar é a pós. E aí, assim, naturalmente era aquele trabalho solitário, eu ficava lá numa salinha, mas a gente acabava conversando e trocando ideia, e fiz muita amizade com o ilustrador que faz aqueles desenhos que tem no filme, que tem uns pedaços que são umas animações, que é um artista espetacular. E foi muito legal, cara, assim, trabalhar com... Os caras têm muito... O que eu sinto de diferença é que eles leem muito, né? Então, assim, os caras têm muita cultura, assim, já de ficção, de narrativa, né? Então, são sempre discussões em alto nível, assim, né? Então, você vai falar com a galera do som, sabe? A galera manja, assim, sabe? E o pessoal respeita muito o cinema, sabe? Tem aquela coisa, assim, de amar, sabe? Sim. Então, assim, eu me dei muito bem ali, sabe? Comecei a tomar chimarrão, ia comer carne, tomar vinho. Total, assim, eu já me adaptei de cara. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei... Eu acho que foram 6 semanas. Olha, que delícia. E depois eu fui finalizar terminei de montar o filme na minha casa, aqui em São Paulo, com o Benja vindo aqui em casa, porque ele veio para São Paulo, então fiquei mais umas 5, 6 semanas aqui, e tinha trabalhado já umas 4 semanas antes curiosidade, em São Paulo, antes de ir para lá. Por que essa logística? Tava aqui, aí te levaram para lá e de repente você voltou e passou quase o mesmo período que tava lá aqui? Foi mais por uma questão do filme em si, né? Porque como era uma coprodução, então teve um pedaço de trabalhar aqui mesmo, e aí tinha um momento que o Benja estava lá fazendo outras coisas, então era interessante eu estar lá, e depois ele veio para cá também, que ele também tinha algumas coisas a resolver aqui no Brasil, e aí eu vim junto e vim fazendo as coisas aqui. A gente terminou o filme aqui na minha casa, assim, sabe? Foi muito legal, assim, foi uma experiência fantástica. Teve até eu lembro, teve um final de semana que foi mágico, que a gente foi por uma casa de campo, assim, uma casa bem pequena, um lugar bem simples, um lugar numa cidadezinha longe, que agora não vou me lembrar, mas que o Benja tinha uma casa, mas um lugar bem simples, assim, e que a gente ficou só nós dois ali, trabalhando no filme, assim, numa paz, fazendo uma parrilha, assim, na hora do almoço. Que massa, tomando cara, vinho, sabe? E trabalhando, hein? foi um negócio fantástico, assim, e uma experiência, assim, bem roots, assim, ao mesmo tempo era tudo muito simples, um lugar muito, assim, sabe, das coisas simples mesmo da vida, né? De comer, se alimentar, sem luxo, nada, mas as coisas boas, assim, sabe? Ao mesmo tempo com tempo para conversar, tempo para falar sobre o projeto, à noite, sabe? Ficar conversando e falando sobre as cenas. Eu te perguntei ali naquela ocasião que a gente se encontrou a primeira vez lá na Semana ABC, ali na Cinemateca, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso agora, essa relação, né? Porque quando a gente fala a relação com o diretor, porque quando a gente fala sobre o editor, que é um bicho solitário, né? A gente fala, né, da ilha, do escuro e tal.
eu sinto que às vezes o diretor também é muito solitário, por incrível que pareça. Por mais estranho que possa parecer. Eu acho que ele eu vejo, né, de fora. Nunca tive oportunidade de trabalhar com cinema, mas eu vejo isso, assim, de caras que são, de repente, muito assediados. Sempre tem muita gente com interesse ao redor deles. O cara tem que ter uma postura, como você mesmo falou, às vezes é muita gente que não tá, sei lá, tá cagando pro trabalho, aquela coisa meio técnica na hora do set, os caras falando de futebol e tal. E de repente tem aquela coisa de, na ilha ali, encontrar um cara que tá tão apaixonado pelo filme dele quanto ele, e isso cria esse laço. Você acha que é por conta disso? Eu sei que o Lucas também tem uma relação próxima com Wagner Moura também, e tantos outros montadores que tem essa, né, parece que há um encontro bacana aí, né, dessas duas partes. Não, total. Eu acho assim que o diretor, não vou dizer que tem um monte de gente que às vezes não tá ligando pro trabalho, não sei se é isso, mas assim, pode até ter também, mas assim, o diretor ele tem que lidar com muitas pressões, né? É muita coisa, pressões enormes e interesses enormes de várias partes, né? Às vezes fica difícil, ele se sente solitário porque às vezes essas pressões que estão vindo de fora não estão exatamente não é que não estão interessadas, mas eles estão falando de coisas tão outras que não são o filme e a alma do filme, entende? Então, assim, como o montador está pensando nisso, você vira um guardião. É um guardião do filme, um guardião das ideias do diretor, um guardião. Você vira aqui um parceiro, sabe, assim, muito forte, porque você tá naquela coisa que é uma das coisas mais importantes no projeto, que é o filme em si, e obviamente que o diretor tá dando conta não só do filme em si, mas do lançamento, do dinheiro para terminar a pós e para onde esse filme tem que ir e se vai dar certo. Bom, o diretor tá com a cabeça em 1000 lugares, e a pressão, e será que vão gostar, e esse ator, e essa história, será que essa cena tem que ficar, enfim, um monte de coisa. E você tá ali pensando só no filme, né? No melhor filme possível. Então, a partir daí, a amizade se torna meio que natural, né? É inevitável, porque vocês estão juntos naquilo, né? Então, não tem... Você acaba ficando amigo mesmo. Pô, que massa, hein? Que oportunidades, né? Porque realmente, quando você lida aí com grandes diretores, como o Lucas estava falando, né? Você ter o privilégio... E não que é uma coisa que você busque isso, mas como você falou, acaba rolando, né? E quando você vê, você tá aí numa intimidade com pessoas. Inclusive, né? Que acaba eventualmente sendo das coisas mais incríveis da profissão, né? Essa capacidade de trocar com pessoas que são, enfim, muito inteligentes, muito interessantes, é realmente fantástico. Eu acho que também é um pouco a nossa função saber deixar todo esse resto que o Gus listou agora um pouco de fora, né? Para o diretor também estar à vontade de saber que ali é o espaço dele, né, de trabalhar no filme, sem que nada disso entre, né? Então, exato. Eventualmente até é possível, né, se gera espaço. Imagina até que para o diretor eventualmente vir na casa do Gus, era só eles, então não tinha produtor, não tinha outras pessoas querendo dar opinião. Eu acho isso pode ser muito bom para o projeto. A ilha sempre acaba sendo esse lugar sagrado, né? Seja onde for, na casa, na produtora. Eu lembro quando eu trabalhei com a Lô também, Politi, no Jonas, e eu trabalhava lá na Quanta, e ela estava filmando no estúdio da Quanta. Mas assim, ela vinha com a cabeça, né, cheia, aquela coisa, mas a hora que ela sentava naquela ilha, né, com aquele ar-condicionado, a luz, né, meia luz, tudo tranquilo, e vamos dar um play. Putz, a pessoa parece que se renovava. É um alívio, sabe? né? Ela é um alívio de ver também que, putz, aquilo lá tá funcionando, olha, a cena até que, olha, funciona, tá dando certo, a pessoa se enche de energia novamente, né? E aí você começa naturalmente a conversar, e ela achar coisas e sugerir coisas, mas é um momento mágico, né? Seu pai, ele tá precisando muito de você.
Deixa eu te fazer uma outra pergunta. No filme Gonzaga de Pai para Filho, pelo que eu lembre, talvez tu possa contar melhor agora, tu entrou no meio do processo, né? O filme já tinha um corte, eu imagino, ou um andamento. Queria saber para ti como é que é isso, assim, entrar no meio de um filme, eventualmente mexer no trabalho de outro montador, ou um filme que eventualmente possa ter... Não sei se esse é o caso, mas eu sei que também, eventualmente, um filme tem dificuldades no meio e tal. Como é que é a diferença disso para começar um filme do zero? Como é que isso funciona na tua cabeça? Sabe, cada vez mais eu tenho sido desse partido que quando o filme não está funcionando é importante às vezes uma outra visão, sabe? Porque uma pessoa nova traz uma visão nova que pode ajudar muito, né? Às vezes o montador está muito tempo ali trabalhando e às vezes já não está enxergando algumas coisas, né? Mas assim, falando do Gonzaga, putz, esse processo foi uma das coisas mais inusitadas, vamos dizer assim, cara. Porque foi assim, havia um corte. Como eu entrei no filme, o Breno Silveira tinha acabado de assistir Xingu e gostado muito, e a produtora resolveu me ligar para ver se eu tinha agenda. Eu tinha, e ela falou: então vem para cá. Ela explicou: a gente tem. O Vicente está aqui montando, e a gente tinha acho que mais outros 2 montadores que estavam trabalhando. Acho que já tinham uns 4. Tinham 4 montadores, só que daí 2 tinham sido demitidos. Bom, enfim. E eu cheguei na seguinte situação. Os caras iam assistir o primeiro corte, então eu ia chegar para assistir esse primeiro corte do filme. Sim. Desembarcar ali. Eu não conhecia ninguém, não conhecia o Breno, não conhecia o Vicente, o Brusli, né, que é o outro montador, eu não conhecia os produtores, eu não conhecia ninguém. E aí marcaram lá a minha ponte aérea para o Rio de Janeiro, o filme estava sendo montado ali no Maitá, em Botafogo, e me chamaram para lá, e aí, putz, eu lembro que era uma manhã em São Paulo, que estava chovendo pra caramba, e aí o voo atrasou, e aí eu mandei mensagem falando: gente, putz, tá atrasado aqui, não vou conseguir chegar no horário. E os caras falaram: olha, então tá, você chega aí e a gente vê, né? Eu cheguei lá, pra você ter uma ideia, não só não conhecia ninguém, como eu cheguei, os caras já tinham dado play. Então, assim, eu cheguei no meio do play, né? O filme o primeiro corte acho que tinham 2h30 ou 3 horas, alguma coisa assim, e já tinha ido 1 hora de filme. Puts. Então eu simplesmente entrei na ilha com aquele monte de gente, com o pessoal da conspiração, o pessoal que eu não conhecia. Eu cheguei com minha malinha ali, né? Totalmente assim, né, perdido. E aí, os caras deram um pause: oi, tudo bom? Daí o Breno perguntou: você leu o roteiro? Eu falei: claro, né? Li. Então ele falou: a gente tá na cena tal. Eu falei: tá bom. E aí eles continuaram o play. E foi. E aí eu vi esse resto do filme, nessa 1h30, sei lá. E o filme tava um desastre, assim, de verdade tava, sabe, aquele corte que, meu Deus, com muitos problemas. E aí acabou o play e todo mundo começou a falar, era um desespero, porque, na verdade, assim, por que tinham tantos montadores? Porque o filme tinha um prazo que precisava de lançamento e tinha muito material, e para chegar no corte que eles queriam, eles precisavam de mais montadores, né? Então era basicamente isso. E aí, quando terminou esse play, todo mundo começou a falar um monte de coisa, não, porque isso não funciona, porque papapá. E a hora que todo mundo terminou de falar, então tá bom. Aí já começaram a levantar e meio que querendo ir embora. Eu levantei a mão, falei: posso só falar uma coisa que eu achei aqui? Que ninguém né? Quem é você, né? Tipo, tudo bem, estavam me chamando, mas até então, sei lá, entendeu? Chamando pra conhecer. A minha voz ali não... E aí eu falei: Breno, eu queria só falar uma coisa sobre o que eu vi. Pois não. Aí eu comecei a falar o que eu achava. Falei uma série de coisas e dei algumas ideias de como lidar com aquela situação. E aí ele na hora ele falou: putz, ótimo, então você e o Vicente vão cuidar da estrutura do filme e a gente vai contratar um outro montador para trabalhar as cenas. E aí eles levantaram e foram embora.
Então, na verdade, assim, o que aconteceu? Nossa. Eles tinham me chamado para trabalhar, meio que para montar cenas ao lado do Breno. E você foi promovido na reunião. Né, exatamente. Fui promovido a montador, vamos dizer, que vai cuidar da estrutura do filme naquele momento. Então, assim, obviamente que aquilo gera uma série de coisas na equipe, né? Né, tem uma série, é tudo muito delicado, mas eu, naturalmente, conversando e trocando ideia, e no dia a dia a gente superou tudo isso e fomos fazendo o filme acontecer, né? E aí, o maior prazer foi que quando a gente mostrou um corte, a partir depois, o próximo corte, depois dessa tragédia, e inclusive sugerindo off, escrevendo coisa, junto com a roteirista, mas a gente propondo coisas, reestruturando 1000 coisas e pensando o filme, sabe, refazendo mesmo o roteiro nesse caso. E quando a gente mostrou isso pros produtores, foi uma sensação maravilhosa, porque assim, os caras não acreditavam e abraçavam a gente, sabe? Foi um negócio muito legal, assim. Que eles falam, pronto, temos um filme, sabe? Temos um caminho agora. Então, foi muito legal, assim, esse processo. Eu vejo desses relatos todos, do Lucas também, teu, e de outros montadores, que eu acho que quando se chega nesse patamar que vocês estão, e trabalhando com cinema, principalmente, tem muito disso, né? De essa coisa interpessoal, e é um jogo de conquistas, né? Quer dizer, essa informação meio que ficou na minha cabeça aqui, caramba, quer dizer, trouxeram um cara de São Paulo, já renomado, e de repente era mais um ali da sala, e aí porque você deu uma opinião, o cara já te colocou, você fala... E é um diretor experiente, com um baita nome no mercado, uma produtora enorme, e de repente você não te dá um pânico, assim, os caras não estão sabendo o que eles querem. Não, mas é isso que eu até ia comentar agora. De fato, tem uma questão que eventualmente, óbvio que é um processo muito longo para o diretor, de anos, e eventualmente é natural ele também estar um pouco perdido de qual é o melhor caminho para aquele filme, né? Então, nesse sentido, realmente ver uma pessoa de fora, como o Gus chegou lá, sem nenhuma visão, sem nenhum vício, né, de tudo que eles já tinham passado. Já é esperado de quem chega isso, né? No time, ou do montador, então. Eu acho que o Gus tem um brilho ali, né? Assim, de acordo com toda a trajetória dele, com toda a bagagem dele, ele teve ali uma epifania que resolveu o filme, né? Ah, entendi. Não digo que eu resolvo. Mas aconteceu. Muitas vezes não dá certo. Na verdade, não foi assim que eu resolvi o filme nessa reunião. Não, vamos dizer assim, eu falei coisas que fizeram muito sentido pro diretor. E aí ele falou, opa, ele tá com uma visão apurada da história. E aí, a gente resolver foi um caminho longo e árduo, entendeu? Mas você se conectou a alguma coisa muito específica ali que resultou, né? Exato, eu falei uma coisa que na época fez muito sentido pro Breno, que eu falei que a história estava ali, eu falei que a história deveria ser voltada bem entre pai e filho, enfim, eu falei uma coisa de todo o material que eu tinha visto montado e do roteiro que eu tinha lido, e eu falei que eu achava que tinha que se focar em algumas questões, e para ele aquilo fez muito sentido, e aí, a partir daí que começou a se desenvolver, e aí foi um trabalho longo, árduo e sofrido, e noites, e sabe, eu trabalhando no Rio, e puta, não foi fácil, mas enfim, acabou, foi só assim, foi curiosa essa situação, né, mas o trabalho em si não foi assim, falei uma coisa, tá tudo resolvido, né? Não foi tão simples assim. Quem dera pudesse ser assim, né? El Papa visítamelo el próximo 8 de mayo. Se habla acerca de que van a venir 40.000, 50.000 personas. Y unos 50, 60.000 personas. 200.000 personas. Bueno, la mayoría es en venta de comestibles. Sabemos que van a poner puestos de venta de choripán, venta de torta frita, venta de pasteles. Voy a poner un baño para alquilar el día que venga el Papa. A gente tem muitos ouvintes, assim como eu, inclusive, que nunca trabalharam com cinema, nunca tiveram essa oportunidade e tem vontade, né? Muitos ouvintes também talvez não tenham vontade, mas vendo um montador do nível de vocês,
se espelha, né? Tem como uma referência. Então, eu queria que você falasse aí para os nossos ouvintes que dicas que você deixa aí para um estudante de cinema, de rádio e televisão, ou até de publicidade, como você mesmo fez, que está gostando de editar, que está gostando de montar, que pretende seguir carreira, né? Pagar os boletos com o corte. Uma coisa que eu digo, que eu já falei para algumas pessoas, por exemplo, assim, o cara que está querendo começar a trabalhar, né? E às vezes está sem mercado, ainda não tem, né, muito como entrar. Então, assim, claro, existem 1000 maneiras de você entrar. Mas, assim, uma coisa que eu sugiro, por exemplo, uma coisa que eu amo é trailer. Adoro trailer. Eu acho um negócio fantástico, a publicidade do cinema, assim, né? Então, assim, por exemplo, o cara fala, pô, eu sei que eu tenho talento, tal, não tô conseguindo uma chance e tal. Sei lá, cara, pega um filme e monta um trailer do filme, sabe assim, um trailer alternativo, não sei lá, pode ser uma ideia, sabe? Ou pegar, fazer Hoje a gente tem acesso a muita coisa, né? Mas assim, fazer um curta de uns amigos, esse tipo de coisa é tão legal quando o cara faz um negócio, sabe? O cara filma um negócio com o celular e edita o negócio direitinho e conta uma história simples, mas bem contado. Porra, cara, que coisa que abre mais porta do que isso? O cara me mostra um troço desse, assim, é fantástico. E às vezes, quando o cara não tinha o acesso a gravar um negócio, eu falava essa coisa do trailer, né? De pegar e pega um filme e faz um trailer alternativo, tipo aquela coisa do cara pegou o Iluminado e fez um trailer como se fosse um filme de... um filme de família, um filme super tranquilo. Pô, isso é muito talento, sabe? É muito legal fazer isso. Então isso mostra a capacidade, sabe, do editor, né? E tem também uns serviços, se não me engano se chama Edit Stock, em que eles fornecem material para os editores, né? Você compra material bruto, então você quer fazer um thriller, você quer fazer um filme de comédia, eles vendem hoje em dia, né? A gente tem essa facilidade de comprar esse material e editar de várias formas, né? Também tá até mais fácil hoje em dia. Exatamente. E uma coisa que eu acho que é fundamental é prestar atenção no som, ouvir o filme, né? Então, estar atento a todo tipo de porque o filme, né? Cinema, obviamente, é só imagem, mas assim, o som é tão importante, mas tão importante, né? Então, isso é uma coisa que também eu presto muita atenção nisso, sabe? Quando eu vou ver alguma coisa assim, sabe? O quanto eu me conecto com aquilo, às vezes até a falta do som, mas o cuidado, sabe? Com o som. Eu acho isso fundamental. Muito bem, senhores. A conversa tá boa aqui, a prosa, se deixar, a gente vai longe, né? Já vi que o Gus é dos nossos. Tem material? Tem material pra fazer aí? Dá pra editar? Temos. Agora é sentar na ilha e ouvir tudo bruto. Na verdade, programas assim a gente quase nem mexe, é mais uma limpeza mesmo, porque é tanta informação bacana, tanta generosidade aí. Agradecer mais uma vez você, Gus, e dizer que por nós isso é apenas o primeiro encontro de muitos aí. Queremos você mais perto da gente também, né, Lucas e Mari? Acho que vocês concordam com a gente. Com certeza, por favor. Eu e o Marcelo, a gente já tá tudo acertado. Agora precisa ver os colaboradores se eles concordam com a gente. 100%. Não, é tão importante a gente poder compartilhar experiências. Eu aprendi muito ali ouvindo, né, os outros programas que vocês fizeram. Eu adoro isso. Tenho também acompanhado o programa O Arquipélago das Meninas. Sensacional. Isso é tão legal a gente poder se ouvir, né? Se ver, se ouvir, aprender, ver outras visões. Então, parabéns para vocês que estão com esse trabalho aí e que vocês possam seguir firmes, nós todos, né? Juntos aí, por muitos anos. Pois é, obrigado. Valeu, obrigado. A gente ficou honrado aí e, de fato, a gente precisa seguir junto mesmo. Essa ideia do Sala, né? A gente fala muito aqui. A gente fica feliz que tem dado certo, né? Principalmente esses feedbacks de vocês, né? Do Gus, do Lucas, da Mari,
tantos outros montadores que já passaram por aqui e tem passado, e a gente quer trazer tantos outros que a gente conhece. Então isso deixa a gente muito grato, né? Porque a gente enxerga também essa importância. E mais do que qualquer outra coisa, é uma importância muito grande para quem tá ouvindo a gente também, né? Porque a gente tá falando, às vezes eu acho que a gente perde um pouco a noção, e é até bacana a gente ter esse feedback que a gente tem tido dos ouvintes, né? E agora passando um pouco para vocês, é recado do Brasil inteiro que a gente recebe, é vídeo, é story, é compartilhamento, e aí você fala, cara, que demais, né? Porque a gente, infelizmente, vive num país que tá qual que é a palavra? A gente tá polarizado, a gente tá ali, Rio, São Paulo, né? A gente tá aglutinado aqui, né? Nas regiões, nos polos industriais e dessa indústria do cinema que se formou, e tem muita coisa. O Nordeste é forte, hein? Nordeste forte. Nordeste forte também, a gente tá até para trazer aqui, né, Marcelo? A gente precisa marcar com o Elge, né? O Elge e o Halder Gomes, que fez o Cine Hollywood, né? Sim, grande diretor. Então é muito bacana ver como a gente pode estar ajudando, e obrigado, porque vocês nos ajudam nessa missão. Mas é isso aí, galera. Vamos encerrando o episódio por aqui. Se você gostou desse episódio, compartilha aí com um amigo editor, finalizador, coordenador, enfim. Galera que tem a ver aí, que curte edição, pós-produção do cinema, do audiovisual em geral, televisão, se você é youtuber, enfim. Se você gostou desse material, compartilha, ajuda a gente a botar pra frente esses episódios. Siga a gente no Instagram, no Facebook, todas as mídias a gente tá como @sala de edição, né, Marcelo? Exatamente, todas as redes, só procurar Instagram, Twitter, Facebook, e dá o feedback pra gente do que vocês acharam desse papo. É sempre muito bom saber o que vocês querem ouvir também, o que vocês acharam. Então não deixem de entrar em contato, não fiquem nas suas ilhas, entrem em contato com a gente. E falando em contato, Gus, tem como o ouvinte entrar em contato com você? Sim. E-mail, Instagram, como é que você tá aí nas redes? Tô lá, tô no Facebook, tô no Instagram, tem e-mail. Pode te escrever por onde for. Pode escrever sim, cara. Será um prazer. Olha aí, grande oportunidade, mais uma grande oportunidade. Aliás, falar aqui também do nosso grupo do Telegram, a gente já falou aí no começo do programa, a gente tem o Sala VIP, né, que é o programa de apoio aqui do Sala de Edição. Se você quiser ajudar a gente colaborando financeiramente todo mês ali para o nosso podcast se manter no ar, a gente oferece em gratidão contrapartidas muito interessantes, muito legais. E uma delas, inclusive, é o grupo do Telegram, né, Marcelo? Que a gente tem um grupo de Telegram com todos os apoiadores e, inclusive, lá nesse grupo estão os nossos colaboradores fixos aqui do Sala de Edição. É um grupo onde você pode... uma honra estar lá. Olha aí, um grupo onde você pode encontrar o Lucas Gonzaga, a Mari Becker, a mim, o Marcelo, todos os colaboradores do Sala. A gente tá lá aberto para receber mensagens, perguntas, a gente conversa muito sobre os filmes que estão saindo, sobre referências, curiosidades e dúvidas, enfim. Prévias de episódios e... a gente solta uns spoilers lá em primeira mão. Exatamente, algumas brincadeiras, o que rolou e que acabou não indo pro ar, e a gente tá sempre em contato lá com o pessoal. Então você é nosso convidado, se você se interessou, entra no nosso site ou no Instagram, tem lá no destaques do Instagram lá o Sala VIP, no site tem uma abinha lá no canto direito superior, você pode se informar como você chega mais perto da gente, tá bom, galera? É isso aí, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Quiero estar con vos para siempre. Me lo prometo.